Boa noite, meus irmãos e irmãs. Nós estamos aqui de quarentena e viemos trazer a palavra do Senhor para vocês. A graça e a paz, queridos. Espero encontrá-los bem e espero encontrá-los também cultuando a Deus, ainda que separados, mas que estejamos juntos em espírito para meditarmos na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de um salmo, Salmo 27. Você provavelmente conhece muito bem, Salmo 27, versículos 13 e 14. Acompanhe comigo a leitura. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra ela. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se. Fortifique-se o seu coração e espere, pois, no Senhor. Amém? Vamos orar para que essa palavra encontre morada no nosso coração. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, viemos diante da Tua presença te pedir direcionamento para que nos acalme e nos aquiete a alma, porque nós somos fracos e pequenos, mas o Senhor é nosso Deus, é grandioso, poderoso e sabe de todas as coisas. Tu és a nossa fortaleza, por isso nos conduza, Pai, para que façamos a Tua vontade e não a nossa. Tu sabes todas as coisas. Pai, nos conduza conforme a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, enquanto preparava essa mensagem, me lembrei da carta que João escreve para a igreja de Esmirna, lá no Apocalipse. Na realidade, João escreve uma revelação de Jesus, né? São palavras de Jesus à igreja de Esmirna. E Esmirna é uma das únicas igrejas em que Cristo não aponta erros lá no livro do Apocalipse. A esta, Jesus avisa que passariam por uma tribulação de 10 dias, ou seja, uma tribulação que teria começo, meio e fim. Uma pequena igreja com poucos recursos, que pensava ser pobre, mas aos olhos de Jesus era uma igreja rica. E era rica pois mantinha firme as suas convicções cristãs e as suas convicções de fé. E quando Jesus pontua um tempo para esta tribulação, ele está se valendo da sua própria soberania e do seu próprio governo. Está se valendo do seu domínio sobre todas as coisas e do seu cuidado. Mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às crises, guerras e pandemias. Os cristãos lá de Esmirna, por crerem firmemente nos atributos de Jesus, poderiam declarar, assim como o salmista, que no Salmo 27 diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra. Perceba que esta é uma declaração de certeza, uma firme convicção para com o futuro, na certeza de que o futuro trará livramento. Deus trará neste futuro vitória para todos aqueles que nele confiam. O salmista ainda, falando agora do salmo mesmo, o salmista ainda tem uma palavra para ele mesmo. Se você olhar o verso 14, você vai perceber que ele está falando com o seu próprio eu, como alguém que fala olhando para o Espírito. Alguém que orienta a si mesmo com base em sua fé. Olhe comigo o texto mais uma vez. Perceba que parece ele falando com ele mesmo. Espere no Senhor. Parece que ele fala com ele, igual no outro salmo, Salmo 42, quando ele fala: por que está abatido a minha alma? Espere em Deus. Aqui ele fala novamente: espere no Senhor. Anime-se, tenha ânimo. Se fortaleça, mas espere no Senhor. Na tradução, uma tradução interessante dos bereanos, diz assim: espere pacientemente no Senhor, seja forte, seja corajoso. Espere pacientemente no Senhor. Se esperar pacientemente, amado, é uma escolha consciente de parar.
de desacelerar, descansar em Deus. E como um peregrino que se abriga da tempestade de areia no deserto e pacientemente a aguarda passar, assim o salmista se coloca diante da sua tribulação, esperando pacientemente. Uma espera, contudo, sem tristeza. Não é tempo de tristeza. Não é tempo de angústia. Uma espera sem medo. Não é momento de pavor. Não é momento de histeria. Não é momento de extrema ansiedade. Não. Mas sim, uma espera proveitosa e edificante. Duas palavras o salmista usa aqui no verso 14. Anime-se. Tenha ânimo. A ideia aqui é a mesma para coragem. Com base em sua fé, ele está dizendo, enfrente com as armas que você tem o seu inimigo, a sua tribulação. Coragem aqui ele está dizendo, para agir sem esmurecer diante da tribulação. E como eu disse, sem medo, sem tristeza e sem desânimo. Por isso, anime-se. Por isso eu digo para você, seja corajoso. Enfrente e vamos enfrentar juntos essa pandemia de peito aberto, com coragem, no Senhor, na certeza da fé que temos em Deus, temos no Senhor. Depois ele diz, fortifique-se, se fortaleça, seja firme. A palavra aqui é a mesma palavra para seja robusto. Traz a ideia das condições de um atleta ou de um soldado. Saúde e equilíbrio do eu de forma integral. Firmeza. Firmeza integral. Firmeza física. E aqui vem uma pergunta. Quais as práticas necessárias para que fisicamente você esteja firme diante desta pandemia? Eu não preciso falar. Nós escutamos a todas as orientações necessárias. Aqui eu acho que eu não preciso falar muito. Você sabe, você pode procurar os nossos médicos. Aí, né? Na igreja nós temos 4 médicos. Procure eles. Pergunte para eles, eles vão te explicar. Né? Mas eu acho que nós já sabemos muito bem o que devemos fazer e sejamos corajosos para fazer e ficar firmes fisicamente. Mas precisamos também de firmeza espiritual. Quais as práticas para essa firmeza espiritual? Irmãos, é tempo de orar. É tempo de orar. É tempo de ler a palavra de Deus, de ouvir canções do Senhor. Não é tempo de desesperar-se. Como eu disse, leia os salmos. Cada dia um salmo. Mas leia. Leia a palavra, estude a palavra de Deus. Ore. Gaste tempo com o Senhor. Desligue um pouquinho o celular, a internet. Sai um pouquinho da internet. Vai falar com Deus. Isso é importante. É fundamental para a tua vida. Para a tua firmeza espiritual. Isso vai ser bom. Deus está nos dando esse tempo para que a gente encontre Ele. E no Senhor encontraremos descanso. No Senhor encontraremos vida, forças. Por fim, firmeza emocional e mental. Irmãos, estamos vendo um tempo onde as pessoas estão ficando muito neuróticas, muito ansiosas. Alguns médicos já estão falando sobre isso. Hoje mesmo, ouvindo lá um representante da ONU, ele falando disso, desse movimento de histeria coletiva, que causa desespero nas pessoas, angústia nas pessoas. Mas nós precisamos olhar e pensar quais práticas nós devemos ter para que tenhamos firmeza emocional e mental, saúde emocional. Irmãos, é tempo de ler bons livros, é tempo de assistir um bom filme, é tempo de conversar, não sobre a doença, sobre os outros assuntos. Ontem eu e a Luana
no quarto, deitado, começamos a conversar sobre infância. Eu contando histórias da minha infância para ela, que ela não sabia ainda, né? Na outra noite, ela contando sobre a infância dela. E a gente conversando, isso traz uma alegria, relembrando bons momentos da nossa vida. Isso é tão saudável. Brinque com seus filhos. Brinque de jogos de tabuleiro. Leia uma história para eles. Cuide da sua vida emocional. Se for necessário, evite um pouco as notícias. A gente já sabe tudo, praticamente tudo o que a gente precisa saber. Cuidado com textos, com áudios de WhatsApp que podem perturbar a sua mente. Firmeza emocional. Nós precisamos estar firmes como soldados e atletas para que com coragem vençamos esta batalha. No nome do Senhor Jesus. Amados, nós cremos que esta pandemia passará. Não sabemos o tempo, mas como cristãos temos a firme certeza de que a bondade e o poder de Deus nos conduzirá em triunfo. Agora, preste atenção, como um exército fiel, um exército que tem fé, olhe para si e ordene para o seu próprio eu. Espere no Senhor. Diga para você mesmo, espere no Senhor. Anime-se. Fortifique-se o seu coração e espere no Senhor. Diga isso para os seus amigos. Quando alguém vier com uma notícia catastrófica, mande para ele esse verso e diga para ele, diga para os seus familiares, espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração e espere no Senhor, porque ainda veremos a bondade dele. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe poderosa a sua vida. E leve esse vídeo para outras pessoas. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.